Graça e paz a todos, amém? Que bom que você veio, que bom que você está aqui. E também agradeço a Deus pela vida daqueles que estão online aí, você que está em casa, na sua varanda, no seu quarto, escritório, na sua sala, com a família ou sozinho. Saiba que o Espírito Santo está com você, amém? Está conosco aqui, está com você. Irmãos, abram as suas Bíblias, ou abra a sua Bíblia, no Evangelho de João. E talvez você que tem o costume, uma rotina de leitura da palavra, você tenha já percebido, por uma questão mesmo literária, o estilo como foi narrado e escrito o livro de João, você vai perceber que ele é muito diferente dos outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Muito diferente. Eles narram sobre a mesma pessoa. A intenção dos evangelistas é falar sobre a vida de Jesus e o seu ministério. E o porquê e o determinante da existência de Jesus Cristo, o determinante da sua morte e da sua ressurreição. Se você ler os evangelhos de João, você vai ver, comparando com os outros três evangelhos conhecidos como evangelho sinóticos. De sintonia, de sincronia. Esse prefixo tem a ideia de junto, com. Óticos, visão. A mesma visão, junto na mesma visão. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que muitas vezes esses três tratam das mesmas narrativas, muito parecidas. Se você comparar Mateus e Lucas, você vai ver inúmeros textos que são parecidos. Se você tem uma rotina de leitura, isso é perceptível. E é interessante que você saiba disso. Porque alguém diz que os três primeiros evangelistas, eles narram mais, se preocupam mais com a caminhada, o comportamento de Jesus, o movimento de Jesus na direção do ser humano. Jesus está preocupado em ser humano. Ele é Deus, ele sabe que ele é Deus, mas ele está preocupado em ser 100% humano, abrindo mão da sua glória, abrindo mão do seu poder. Ele quer apenas sentir, ele quer aproximar daqueles que são miseráveis. Por isso que ele assusta os religiosos, porque o Messias viria para salvá-los com espada, viria para estar junto com eles e montar um trono onde os fariseus, os saduceus, os escribas, os zelotes estariam ali prontos para formar uma quadrilha uma quadrilha para matar todos os romanos, inclusive fazer uma limpa no povo daqueles que eram configurados como publicanos e pecadores pobres, amaldiçoados. Graças a Deus que Jesus não vem dessa forma. Em Mateus, Marcos, Lucas, Jesus vem para dizer assim: olha, eu vim para se identificar com aqueles que são miseráveis, porque eu fui formado, eu sou filho de Deus, eu tenho o caráter de Deus dentro de mim. E se Deus é misericordioso, pode ter certeza, o coração dele bate dentro de mim também. Por que misericórdia significa misérias cardia, coração, miséria. Deus é misericordioso, e em Cristo Jesus, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, tem o mesmo batimento. Jesus, o Espírito e Deus, tem o mesmo batimento cardíaco. E a mesma direção, o mesmo batimento e a mesma direção. O batimento sempre é na direção do miserável. Então Jesus vem com a mesma batida do coração do Pai. E ele vem sempre na mesma direção do Pai, dos miseráveis. Isso em Mateus, Marcos, Lucas. Eu tenho que dizer isso para você ver que há uma diferença. João não deixa de dizer isso, mas sobretudo João quer, porque é diferente mesmo. João, ele fala daquilo que ele viu nas suas memórias. Algo muito pessoal, João. Existem muitas características desse livro. E eu quero que você abra no Evangelho de João, né, no capítulo 16, e você vai ver que João, ele trata mais a questão
do movimento espiritual, da espiritualidade de Jesus. Não que ser humano não seja ser espiritual, certo, irmãos? Mas Jesus trata mais as questões espirituais. Pode ver que João não tem, talvez uma pequena parábola ou outra, assim, uma analogia. Você pode ver que nos outros 3 evangelhos é recheado de parábolas. Mas em João, Jesus quer, só volta os outros 3, deixa palavras que confortam, por favor. E aí eu já quero pedir perdão aqui para os bastidores ali. Rapaz, no mundo tereis tecnologias, mas tem de bom ânimo, aquele povo venceu a tecnologia, graças a Deus. Pode voltar aqui, não sei se vocês conseguem voltar, se conseguir, beleza. Que eu coloquei lá para colocar só aqui na frente, e aí, a hora que foi colocar aqui, o Satanás entrou naquele computador ali, e desligou aquele negócio lá. Então você na transmissão, aí não se preocupe, ou é eu ou Satanás. Deu um tilt ali, por isso que você talvez tenha perdido a transmissão aí online. Bom, enfim, vamos lá. Leitura que nós vamos fazer de João 16, começa do verso 25 ao 33. Amém? Vamos lá, a leitura. Diz assim essas palavras, né? Diz assim a palavra do Senhor: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, exatamente parábolas. Agora Jesus está falando abertamente com somente os seus discípulos. Depois eu vou explicar por quê. Jesus não está interessado em fazer um enigma, jogar uma charada para eles mais. Jesus está falando abertamente. Mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Esse é uma coisa mais importante, que eu tendes crido que eu vim da parte de Deus. É isso que é importante. Vindo do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente, não empregas nenhuma figura. Deveria ser muito difícil caminhar com Jesus, naquilo que ele dizia. Verso 30, agora vemos que sabes todas as coisas, e não precisas de que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu Jesus: credes agora? Olha a importância da fé. Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Essa expressão é fantástica. O Pai está comigo. E um dos versículos mais famosos que nós temos no livro de João: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Feche seus olhos. Pai, esta é a tua palavra. Sendo a tua palavra, Pai, eu só peço e digo e confesso que careço, Pai, da unção do Senhor sobre a minha vida, para que seja transmitido de forma fiel, real, verdadeira, Deus, essa tua mensagem em nome de Jesus. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado nessa ministração, e que sobre os meus irmãos a sabedoria, o entendimento, a clareza esteja no espírito deles, na alma e na mente deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Talvez não dá para mudar por causa que está em PDF, né? Não é isso? Vamos lá, irmãos. O capítulo João, se você ler, como eu disse, é um desafio para você. Do primeiro capítulo até o capítulo 12, Jesus está na sua atividade pública. Jesus está no meio do povo. Ele e os seus discípulos. Ele e os seus discípulos, os 12, ele e os demais discípulos. Jesus está no meio do povo. Jesus veio em aldeia, cidade. Jesus está se movimentando. Lá
ele faz muitas curas. Você pode ver que não tem muitos relatos de cura em João, mas se você ler os outros evangelhos, você vai ver quantas curas foram feitas. E acontece sempre, indo de uma aldeia para outra, de uma cidade para outra, sempre tinha no trajeto alguém que ele encontrava, ou que alguém encontrava ele. E algumas coisas aconteciam. Olha como é interessante o relacionamento com Jesus. Só que lá era assim, Jesus era uma pessoa, às vezes Jesus não estava com a pessoa, e Jesus ia embora. Por exemplo, a mulher samaritana aqui, Jesus ele vai lá exatamente no poço, porque ele sabia que aquela mulher ia ao meio-dia, porque ao meio-dia ninguém trabalha, sol escaldante. Meio-dia ela quer brincar de esconde-esconde com as pessoas, mas ela não consegue brincar de esconde-esconde com Deus. Jesus antecipa, como sempre, Jesus antecipa, está lá, a mulher chega, começa um diálogo de água, começa uma conversa, e a conversa é interessante, e ela acha que sabe de tudo, ela acha que tem um cântaro, e ela não sabe que Jesus tinha água da vida para ela. De repente Jesus descobre a vida dela, manda ela buscar o marido dela, e ela começa a ver que só alguém que é profeta para dizer isso, e de repente ela, diz o texto que ela deixa o cântaro, vai para a aldeia, diz para todos os samaritanos que Jesus falou dela, porque só alguém que é Deus pode dizer o que descobriu sobre ela. E a aldeia resolve ficar com 2, 3 dias com Jesus, e eles falam assim: olha, mulher samaritana, já não é mais o que você tem falado, porque nós mesmos temos visto e crido, e sabemos que este é o Salvador do mundo. Uma mulher adúltera, totalmente desorganizada nos seus sentimentos, nos seus relacionamentos. Jesus encontra ela ao meio-dia, e lá um pouquinho antes ele fala assim: o Pai procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. Você se escondeu até agora, e sempre ao meio-dia. Olha que paradoxo. Como é que alguém brinca de esconde-esconde ao meio-dia? Brinca-se de esconde-esconde geralmente à noite, para ficar bem difícil. Só que ela vai ao meio-dia, onde ele sabia que ninguém ia lá buscar, e era longe, hein? Diz o texto que ela deixou o cântaro. Ela não cumpre o propósito de levar água para a aldeia, porque lá ela é surpreendida, lá ela é convencida, ela é convertida a beber da água da vida, que é Jesus. Engraçado que Jesus pede água para ela, porque Jesus de fato estava com sede, mas Jesus foi lá e falou assim: ó, eu tenho uma água que vai saciá-la muito mais do que a água que ela der para mim. Jesus, ele está sempre no lugar certo, com a pessoa certa, com o propósito certo. Jesus caminha, então, no ministério público de Jesus, Jesus vai atrás de pessoas, Jesus invade territórios que não poderiam ser invadidos, Jesus conversa com pessoas que não podiam ser conversar, Jesus quebra protocolos religiosos, tudo por conta da vida. Ele entra na terra dos samaritanos, ele conversa com a mulher, ele dialoga com a mulher, ele se aproxima de uma mulher samaritana. Jesus quebra vários protocolos, tudo por causa da vida. E é verdade, ele vai no inferno para te salvar. Ele vos libertou do império das trevas, e não deixou você lá. Ele falou assim: ó, eu estou com a carta aqui, eu estou soltando você da cela, mas você pode ficar aqui na prisão, aqui no presídio. Não, ele falou assim: ó, eu estou tirando você da cela, e estou tirando você do presídio, e transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele faz o trabalho completo. Nós estávamos no inferno, Jesus vai lá e nos acha no inferno. Interessante que do capítulo 1 até o 12, Jesus está no meio do público, e ali acontecem muitas coisas, porém, quando chega no capítulo 13, Jesus se reserva exclusivamente com seus discípulos. E dali até o capítulo 17, Jesus, ele continua uma série de diálogos abertamente. Presta atenção, é bom que você entenda isso. Por que Jesus se reserva apenas com seus discípulos? Porque, de fato, os evangelhos, o Novo Testamento, foi escrito exclusivamente para nós, os cristãos. Jesus não está cobrando espiritualidade de quem não tem espiritualidade. Jesus não pode cobrar espiritualidade de quem é religioso, por exemplo, ainda que ele pense que tem uma espiritualidade. Jesus só pode cobrar espiritualidade, ou pode exigir alguma responsabilidade, porque você tem uma espiritualidade, porque primeiro ele entra dentro de você, te faz nascer espiritualmente, porque até então não tem comunicação com você, você precisa se tornar uma mulher, um homem espiritual.
Você precisa ser acordado. Por isso que, ó Pai, Tu revelaste, graças te dou, ó Pai, porque o Senhor tem se revelado aos pequeninos, não aos sábios e os cultos deste mundo, mas aos pequeninos. E essa revelação é a revelação de quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? É isso, quem é Jesus? Isso é o mais importante. Ainda bem que na cruz, aquele ladrão, ele reconheceu quem é Jesus. E foi salvo na cruz, não da cruz. Entende isso? Muitas pessoas estão sendo salvas no último momento das suas vidas na cruz, tendo uma chance na cruz. Quando chega no capítulo 13, vai até o 17, Jesus se reserva apenas com os seus discípulos, e discípulo significa matetês, aquele que tem dificuldade de manifestar os seus pensamentos. Então discípulo é alguém que tem, eu não posso dizer que é retardado, mas tem dificuldade de pensar. Não consegue elaborar as crises da vida, por isso que entra em depressão, muitas vezes. Por isso que entra às vezes em surtos. Às vezes não entra nem nisso nem aquilo. Fica sofrendo o tempo todo, insistindo ou resistindo, sempre nos mesmos comportamentos. Até que chega alguém que escolhe eles. Porque na época de Jesus, quem escolhia quem? Eram os discípulos que escolhiam os seus mestres. Jesus inverte tudo isso, Jesus começa a escolher pessoas com dificuldade de pensar para eles seguirem a Jesus. Porque é mais fácil cuidar de pessoas que são mais carentes e limitadas. Dá mais trabalho, no sentido de, porque você tem que ficar explicando e ensinando a todo momento. Mas elas aceitam mais os seus ensinos. É verdade. Você prefere na empresa ter um cara orgulhoso e resistente, que não está aberto para aprender, ou alguém que é limitado, mas sempre está ouvindo e se esforçando para fazer algo certo? Discípulo de Jesus é esse que se encontra nessa condição. Ninguém de nós aqui chegaremos ao mestrado de Jesus. Nós podemos ter, à medida que caminhamos com Jesus, ter o caráter dele, ser parecido como ele, mas não ser o mestre de Jesus. Até a volta de Jesus, nós seremos discípulos, matetês, aqueles que têm dificuldade de fazer uma matemática. Matetês, matemática. Que forma a palavra matemática? Na matemática da vida cristã, ninguém nasce de novo sabendo o que é 2 mais 2. A gente precisa aprender espiritualmente o que é 2 mais 2. Porque de fato, naturalmente, criança alguma nasce falando que sabe que é 5 mais 5, que é 10. Tem que aprender, é um aprendiz, está na condição. Então, entenda, você é alguém que tem dificuldade de lidar com suas crises. João Batista fez isso, Paulo fez isso. Os discípulos a todo momento, achando que poderia proteger Jesus, e aqui no texto diz, vocês, a hora que me pegarem, vocês serão dispersos. Não, capaz, ninguém vai te pegar, vazou todo mundo. A dificuldade de pensar é saber da seriedade das palavras que Jesus nos transmite. Por isso que na sua relação com Jesus, existe uma crise necessária. Uma crise que é legítima, ela é boa. É a crise de não saber quem eu sou, e nem quem Ele é. E eu só vou saber quem eu sou e quem Ele é, à medida que eu estou com Ele, e à medida que eu me alimentar das palavras dEle, amém? Então exige um relacionamento íntimo, a todo momento. Olha que interessante, existe um tempo na caminhada de Jesus que Ele se reserva somente com você. Somente com você. E você tem que se permitir e crer que você tem dificuldade de administrar a sua vida, porque tem alguém melhor que você que te ensina a administrar o seu coração, as suas emoções, as suas afetividades, o teu psicológico. Vocês estão entendendo isso, amém? Eu estou tentando. Por isso que você precisa da presença dEle. Você precisa da presença dEle. Sendo assim, a gente tem esse tema. O matetês é aquele que tem o privilégio de ter a presença do Mestre e as suas palavras. E me parece que aqui no capítulo 16, Jesus está dando as suas últimas palavras claramente para os seus discípulos. Porque daqui para frente, Jesus vai ser preso,
vai ser inquirido, vai ser envergonhado, vai ser chicoteado. Jesus vai para a cruz, vai morrer, depois vai ressuscitar e volta, e depois vai para o céu. Mas antes disso, Jesus dá instruções, recomendações, Jesus intercede por eles, Jesus ensina claramente para eles. São os momentos de tensão que Jesus está vivendo, e me parece que são os momentos de aflição, ainda que ele soubesse isso desde cedo, com 12 anos, quando ele fala para os pais dele: olha, eu estava na casa do meu pai, vocês acham que me deixaram, me esqueceram de mim, mas é eu que quis ficar aqui, é o pai que queria que eu ficasse aqui. Jesus foi entendendo que ele era o Filho de Deus. Chega uma época na sua vida espiritual, porque você talvez tenha nascido espiritualmente há pouco tempo atrás. Eu tenho 19 anos de um morto, um religioso, um filho que se envolveu com a religião, com uma igreja, recebi os benefícios do Espírito Santo, experimentei a glória de Deus, mas eu não tinha nascido de novo. Com 19 anos Deus me converte. Daqui para lá eu posso dizer que eu tenho uns 20 e poucos anos de vida espiritual. E no meio dessa caminhada eu preciso saber que o meu maior compromisso é com Deus, mais do que com a minha família. Eu tenho que amar muito mais Jesus que qualquer outro na face da terra. E isso implica muitas coisas. E quando você é persuadido por essa fé, e conquistado por esse poder, tudo dá certo, porque tudo se organiza depois disso. O fato de Jesus ser único, exclusivo na sua vida, isso não vai comprometer a tua relação com a tua esposa, com a tua mãe, com os teus filhos, jamais. Com o seu trabalho. É muito bom saber disso. Isso mostra que Jesus ele entra na nossa vida para organizar a nossa história. Organizar a minha e a sua vida. Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o meu Salvador, o meu Senhor. É Ele que comanda a minha vida. É duro isso, dói, e talvez seja uma também das aflições deste mundo para nós. É alguém que vem de fora, totalmente espiritual, mas totalmente humano, que está tentando imprimir uma nova vida espiritual dentro de alguém miserável, limitado, resistente, obstinado, rebelde, orgulhoso, e Deus está querendo dominar o teu coração, a tua existência, e a gente vai resistindo. Por isso que em algumas vezes nós caímos no erro da idolatria. A gente abre mão de Deus para poder se dobrar a outros altares que estão sendo construídos dentro da nossa própria casa. Meus irmãos, existem muitas aflições neste mundo. Se você prestar atenção no verso 33, antes de Jesus dizer que no mundo passar por aflições e tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele está dizendo exatamente para os discípulos. Jesus não está dizendo para os de fora, olha aqui para mim, Jesus está dizendo para os seus discípulos. Não cite esse versículo para alguém que não tenha Cristo dentro dele, a não ser que você explique, olha, isso aqui é para quem tem Cristo, porque só entende que no mundo você vai ter aflição, que você pode ter ânimo, que você vai vencer o mundo se você tem Cristo dentro de você. Essa é a grande diferença, que Jesus não tira a realidade nem de um nem de outro, mas que quem tem Cristo dentro dele, passa por isso, tem ânimo e vence o mundo. Essa é a grande diferença dos filhos de Deus, literalmente. Porque se tem outra forma de passar, então Jesus Cristo não é tão 100% assim, me dá essa forma. Gente que vai enfrentando o mundo, achando que pode, achando que tem ânimo e achando que está vencendo o mundo. Mas antes de Jesus falar da aflição do mundo, que parece dominar o mundo, Jesus deixa claro, nesse versículo 33,
que antes da aflição ser um domo sobre a minha vida, um domo implacável, como se não pudesse sair disso. Jesus está acima desse domo, como aquele que ministra paz, soberanamente, amém? Antes de Jesus entrar na aflição, ele fala assim, ó, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Aqui, ó, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Por quê? Jesus Cristo é a nossa fonte de paz. Ele é a fonte de paz. É nele que nós encontramos essa possibilidade de experimentar essa proteção. Proteção, paz significa proteção. E a proteção não acontece de forma calma. Ela acontece no meio da guerra. Para você ter paz, você precisa guerrear. Pastor, que isso? É o paradoxo da vida cristã, é isso. É que se depender de você, você não arruma confusão com todo mundo, tá bem? Desde que alguma coisa lá de fora tenta comprometer a tua paz aqui dentro, então você começa a guerrear. Entende isso? Eu não quero brigar com ninguém, mas se você quiser atrapalhar o circuito, a caminhada da minha família, então eu vou me levantar e vou guerrear. Porque eu quero manter a paz que existe dentro da minha casa. Shalom é isso, Eirene é isso. Quando Jesus fala que Ele é a fonte de paz, Ele está dizendo assim, ó, que Ele é aquele que nos cerca, como um exército cerca uma cidade, protegendo essa cidade. Para dizer assim, ó, ninguém, como está acontecendo com Israel hoje, estão atacando Israel e estão protegendo, para que a cidade fique em paz. Uma das formas da gente guerrear é se proteger. Às vezes a gente vai ter que guerrear muito forte para manter a paz dentro da nossa casa. E aí é preciso guerra. Quando Jesus fala assim, é que eu estou aprendendo, viu, irmãos? Eu fiz esse negócio aqui, eu vi que a cor das letras, que é que para mim sai bem, mas vou ter que mudar essa parada aí. E está muito baixo também, sem noção, dificuldade de manifestar os pensamentos. Dificuldade. Em João 14, 27, ele fala assim, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Nesse versículo você encontra uma permissão, deixe-vos a paz. A palavra que ele fala assim, deixe-vos a paz, é a mesma palavra que ele usa para perdão. Eu perdoo vocês. Porque quem perdoa alguém, está dizendo assim, ó, eu estou mandando embora aquilo que era uma crise entre nós dois. Então eu perdoo você mandando embora a crise, o problema, o pecado, mas fico com você. Quem perdoa, manda embora a ofensa, mas fica com a pessoa. Entende isso? Porque se Deus perdoa e fica com a gente, por que você não pode perdoar o seu e ficar com ele? Às vezes eu entendo, questão óbvia, de sensatez, você não vai ficar com um marido, geralmente o marido. Não, verdade, nesse sentido que eu falo, vocês vão concordar comigo. Violento, que bate na esposa, não é isso? Se bem que tem umas mulheres fazendo jiu-jitsu aí que tem que tomar cuidado. Mas geralmente a violência contra a mulher passa por isso. E aí o pastor vai aconselhar, ó, fica aí, perdoa ele, fica com ele. Gente, nós temos que ser inteligente. Se há perigo de vida, tudo aquilo que coloca em risco a vida, a gente tem que ser inteligente, sair fora. A gente perdoa, mas olha, desculpa, não dá para ficar com você. Eu te perdoo, que Deus te abençoe, mas não dá para ficar com essa violência. Entende isso? É óbvio. Isso é sensatez. Então você manda embora aquilo que faz você sofrer perto ou longe dele. Porque é assim, tem gente achando que gosta de ver sofrendo, né? Você manda embora. O que ele está dizendo assim? Ó, eu deixo ir embora o que eu sou dentro de você com você. Quer dizer que a tua caminhada daqui para frente, você vai ter paz, porque eu estou dando o meu caráter de paz para você ir embora com você aonde você for. Vocês estão entendendo isso? Perdão, Jesus está dizendo assim, ó, eu dou a minha paz para você levar ela embora com você. Com você. Enquanto o perdão manda embora a ofensa e fica com a pessoa, Jesus fala assim, ó, eu dou minha paz e deixo embora com você. Então, permissão, ele permite a paz, ele concede a paz, a minha paz vos dou, concede a paz, e padrão,
estabelece um padrão inigualável, incomparável, porque não vou-la dou como o mundo a dá, é diferente, o padrão da paz de Deus é diferente, porque a paz do mundo, ela te engana, você paga por ela, é uma falsa paz que não te protege. A paz do padrão de Deus aqui, eu te cerco, porque eu deixo você levar com você, e eu concedo, porque tem coisas que a gente deixa, leva esse livro aqui, e depois você me devolve. Jesus falou assim, não, toma esse livro aqui, e eu estou dando um livro para você, e sabe que esse livro aqui é único, exclusivo, ninguém tem esse livro, existe um conteúdo de paz, um caráter de paz que precisa acontecer, e que eu preciso conhecer dentro de mim espiritualmente. A paz quer se tornar um cenário real espiritual sobre a minha e a sua vida, amém? Um cenário real espiritual, é preciso que você sinta a presença de Deus, sinta, porque essa presença da paz nos dá segurança da nossa comunhão. Romanos 5:1 diz o quê? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Está dizendo assim, que Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz, Ele entrou entre a humanidade e entre Deus, irado, porque a primeira situação onde Cristo nos livra, quando Ele nos salva na cruz, além de nos perdoar, não é nos livrar do pecado, pode ter certeza, a primeira coisa é nos livrar da ira de Deus. A pior coisa do mundo é Deus, e a melhor coisa do mundo é o próprio Deus. Se você que é religioso, está doendo dentro de você, não tem problema, porque a horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Satanás não é nada, ele só está no meio do processo para atrapalhar, porque no final, quem vai julgar todas as coisas, quem é? O Eterno. É Ele que tem poder de mandar para o inferno, tudo. Ele é. Ai, Jesus, eu esqueço as coisas. Entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo entra no meio para ser reconciliação. Então assim, éramos inimigos de Deus, diz o texto, que a ideia ali, inimigos de Deus, no Romanos 5, fala que os homens estavam com as mãos levantadas para brigar com alguém. Olha só que limitação espiritual. E Deus do outro lado querendo fulminar o ser humano, e Jesus entra no meio dessa briga e ministra paz. Justificados, pois, mediante fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Ele entra na frente, e Ele não protege Deus, Ele protege você de Deus. Está entendendo isso? Se tem alguém que te protege da ira de Deus, só tem uma pessoa: Jesus Cristo. A única pessoa que te pode proteger da ira de Deus se chama Jesus Cristo. Ele não só protege você da ira, como Ele recebeu a ira nele mesmo, morrendo numa cruz. Alguém tinha que pagar o pato. E essa história de pagar o pato não começou aqui na terra, começou no céu. A história da salvação começa no seio de Deus. Essa história real, que vai acontecer do meio ao fim, do começo ao fim, ela começa com Deus e vai até o fim. Por isso tudo que aconteceu conforme a vontade de Deus. Ainda que nós tenhamos a nossa liberdade, a nossa responsabilidade com essa liberdade. E a primeira coisa então, antes da aflição, é que Jesus está dizendo assim: olha, sobretudo, vocês que estão nesse mundo, e vivem nesse mundo, e eu não vou tirar vocês do mundo, eu só pedi para Deus, protegê-los do mal, porque vocês vão continuar nesse mundo, saibam que neste mundo que aflige vocês só vão encontrar paz em mim. Então eu permito para vocês, eu dou para vocês, e é exclusivo. Paz permitida, paz concedida, paz exclusiva. Poderoso isso. Como é bom sair de casa falando assim: Deus, eu preciso hoje dessa permissão do Senhor cercar a minha vida. Irene forma a palavra Irene, o nome Irene significa um exército cercando a minha cidade. Deus sai cercando a minha vida. É um cerco que vai comigo, é um cerco ininterrupto.
concedido, inigualável. Não oscila, não muda, continua o mesmo. E ele deixa muito claro essa expressão, estas coisas vos tenho dito, se você vê no primeiro versículo, no capítulo 16, ele fala, tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Tudo que Jesus ensina não é para o nosso tropeço. A palavra escândalo, escandalon no grego significa tropeço. Era a ideia de um cipó ou de um galho de árvore fino que era amarrado a um outro no meio do caminho, não no meio de outro, é sempre num trajeto onde é pisado. E alguém passava e armava isso, o próximo que chegava tropeçava. Jesus, ele não é o caminho e ele arma contra você. O caminho de Jesus é verdadeiro, é de vida e liberta, amém? Jesus não fala para nos fazer tropeçar. E ele diz a mesma coisa no verso 4, ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, estas coisas vos tenho dito. Verso 25, estas coisas vos tenho dito por meio de figuras, vem a hora que não vos falarei por meio de comparações. E agora, verso 33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Então Jesus, ele é a fonte de nossa paz, amém? E a segurança da nossa comunhão, verdade. Quando eu me reconcilio com Deus, Jesus se torna a minha segurança nessa comunhão com o Pai. Agora eu tenho paz com quem estava irado comigo. Vocês entendem isso? Como é bom ter paz com quem estava irado comigo. Porque na ira, nós somos tentados às vezes a pecar. A ira é um sentimento humano, até certo ponto é considerável, justificável, mas o que passar disso vira do maligno. Se é para pecar, agredir, nós não queremos ficar perto de pessoas iradas assim. Mas com Jesus e com Deus é possível a gente manter. Deus esquece da ira, porque agora Ele vê Jesus em você. A única coisa que faz com que Deus não te destrua hoje, se você é um convertido em Jesus Cristo, presta atenção nessa imagem. Se você tem um aplicativo espiritual dentro de você, definitivamente dentro de você, chamado Espírito Santo, que representa a presença real de Cristo dentro de você, que fala com você, que te seduz, que te convence, que te ministra, que toca o teu espírito, pode ter certeza, é que Deus não fulmina você quando você peca, porque Ele vê Cristo dentro de você. Ele vê Cristo dentro de você. Palavras que confortam. Primeira palavra que conforta é a paz, amém? O que a gente quer no meio de situações difíceis é palavras que confortam, palavras de paz. Segundo ponto. Quer dizer, o primeiro ponto, assim, esse aqui foi uma introdução, o primeiro ponto. Gente, eu vou ser breve. Eu fiz isso aqui para tentar ser breve e eu começo a falar outras coisas mais, que eu acho que é importante, ou não sei. Palavras que confortam, vocês estão vendo, né? Palavras que confortam. Então, o primeiro ponto, palavras que confortam em meio às pressões, amém? Em meio às pressões. Está na parte B do versículo 33. Primeira coisa, fica aí mesmo. Quando Jesus usa essa palavra pressões, no mundo tereis aflições, ele usa uma palavra no grego que significa clipsis. Clipsis. Clipsis também pode ser traduzido como tribulação, em outros livros do Novo Testamento. Essa palavra significa o processo pelo qual a azeitona e a uva passam necessariamente, e a gente vai ver isso depois, não precisa passar agora, que é determinante, que ela passe por esse processo para gerar e produzir o bom vinho e o bom azeite que se espera, correto? Da uva e do azeite. Então quem somos nós? Além de com dificuldade de pensar, nós somos azeitonas e uvas ambulantes aqui no mundo, certo? Às vezes, agora, como um cacho, está todo mundo junto, amém? Tem um pequeno cacho de uva aqui, amém? E um pequeno número de azeitonas, você é uma azeitona. Olha para o seu irmão, bem-vindo azeitona. Não, eu preciso ser uma uva. Os homens não podem falar que é uva, não. Os homens é azeitona e as mulheres são uva, amém? É assim, homem é azeitona.
E mulher é uva. Esse negócio de uva aí não é de Deus não, né? Essa Fanta é uva, não é? Como que é? Essa Coca-Cola é Fanta, sei lá o que é. Vamos lá. Sem brincadeiras mais, vamos lá. Irmãos, no meio das pressões, eu quero falar com mais emoção. Você vai ver que eu oscilo, né? Às vezes tu fala triste e eu falo alegre. Mas assim, Deus falou assim, ó, tá nítido. No mundo, é uma afirmação clara, óbvia. No mundo vocês vão ter aflições, amém? Então, que mundo é esse? É o cosmos, que forma a palavra cosmético. Presta atenção. O que é principalmente as mulheres. Se bem que hoje os homens também estão sendo o tal do, como fala? O tal do metrosexual. Rapaz do céu. Quando me falaram isso, eu achei que fosse uma régua, sei lá, uma fita assim, sexual. Metrosexual. Pode ser que eles também experimentem essas transformações, presta atenção. As pressões, elas transformam um objeto, uma substância de um estado para o outro, não é verdade? Era azeitona, virou azeite. Era uva, virou vinho. No mundo, por que ele fala um mundo? Porque o mundo é o cosmos, é o cosmético. Rapaz, você quer ver a tua mulher transformada? Deixar de ser uva para virar vinho, para te alegrar o coração, deixar você bêbado de alegria? Avon, Natura, o que mais? Boticário, o que mais? Vai doer no bolso, mas vale ter uma parreira dentro de casa do que nada. Ou só vinagre, porque também vinagre vem do vinho. E vinagre não é bom, é só para fazer tempero. Meus irmãos, o cosmético, quando ele é usado de forma correta, ele transforma as pessoas, não é verdade? Transforma as pessoas. Está dizendo assim que Deus projetou o mundo e permitiu que o mundo fosse dessa forma, com o jaz do maligno também. E sem problema algum de correr o risco de deixar os seus neste mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. É a certeza da presença. Como é que é livrar? É se colocar como paz. Um exército que está em minha volta. Vocês podem ir, eu sou exército em volta de vocês. Mas nesse mundo também, sobre esse domo que está sobre você, você vai ser atacado nas suas emoções, nos seus sentimentos, nas suas afetividades, no seu psicológico, no seu corpo. Você vai ser atingido. E o que acontece? Você vai ser pressionado emocional, espiritual, afetivo, profissional, abalado em todas as áreas, tendo reflexos mais profundos ou menos profundos, crônicos ou não crônicos, leves ou não. Você vai ser pressionado por um mundo que quer tornar você do jeito que ele quer que você seja. Mas Deus está dizendo assim, olha, presta atenção, eu estou presente com vocês, eu estou cercando vocês. Vocês vão ser pressionados a cederem para o mundo, mas eu não vou deixar isso acontecer. Porque se eu me manifestar e me revelar perto de você, você vai entender que isso pode ser um ânimo no meio das aflições. Por isso que Deus está falando que em meio às pressões, a gente vê que Deus, Ele permite isso para ser algo pedagógico, certo? É pedagógico, é alguém que está, pai da gogo, aquele que ficava muito próximo da criança a todo momento para ensiná-la a ser adulta, gente adulta responsável. Está dizendo que Jesus, como a paz, Ele é o que nos ensina na sua pedagogia, explicando para nós que todas as coisas cooperam. Coisas boas e ruins neste mundo cooperam. Cooperar significa sinergismo, sim junto ergométrico, trabalho conjuntamente, coisas boas e ruins, de forma pedagógica, em meio das pressões de coisas boas e ruins, pressionados por coisas boas e ruins, porque às vezes você é pressionado a fechar um negócio bom, né? Às vezes você é pressionado para não fechar coisas boas, para não ter coisas boas. Então as coisas se misturam, mas trabalham conjuntamente. Segundo, é necessário. Por que necessário? Porque sempre vai nos faltar a pedagogia de Deus de trabalhar em nós através do mundo, o cosmético, que pressiona a minha vida e a sua vida, porque é necessário. Todas as coisas que para o bem, daqueles que amam a Deus, para o meu bem e por amor a Deus.
para o meu bem e por amor a Deus. Olha o que está em jogo aqui. Tudo isso para te trazer bem, fazer bem. É uma pressão que te faz bem, para que isso você reconheça, que você ame a Deus cada vez mais. Amém? É necessário. Por fim ali, proposital. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Presta atenção. O mundo foi feito, o mundo existe, mas Deus não tem um propósito eterno com o mundo como tem com o ser humano. O propósito eterno com o ser humano é diferente que Deus tem com o mundo. A palavra propósito está falando daqueles são pessoas, não são coisas. Propósito, antes, pósito, lugar, depósito. Antes, pósito, lugar. Prótesis no grego, prótesis, antes, tese, status, lugar. Está dizendo assim que, quando Deus te criou, para viver neste mundo, que aflige você, Ele viu você, antes, Deus fez você antes, para um lugar neste mundo. O que é prótese? Senão aquilo que supre uma necessidade. Presta atenção, eu perdi uma perna, num acidente, então eu tenho que andar com muleta, com muita dificuldade, porém, eu tenho acesso a um fisioterapeuta, eu tenho acesso a um ortopedista, que me fala assim, olha, é possível que hoje você tenha uma prótese. Ele vai falar assim, é possível que você tenha um propósito para isso. Como assim? Eu tenho um propósito de ter perdido a perna? Sim. Porque tem uma coisa que pode suprir essa, olha que interessante isso, a propósito de Deus em perdas na nossa vida. Às vezes, nós perdemos pessoas, e não tem nenhum problema de dizer isso, para salvar outras pessoas. A idolatria é tanto de um filho com o pai, de um pai com o filho, que eles só acham que tem esse amor entre eles, quando esquece que existe o amor entre Deus. E Deus, cuidando dos dois, permite que um seja levado para salvar o pai, que é um idólatra. Isso acontece, irmãos. E Deus fez isso com Jesus, para nos salvar, sem a gente saber. Matou o próprio filho, para nos salvar. Porque estava faltando alguma coisa no processo. Alguém tinha que pagar o pato. O que é a prótese, senão aquilo que supre o que falta? É aquela perna feita dentro da possibilidade da tua estatura, do teu peso, que vai fazer com que você continue caminhando, andando na vida cristã. Presta atenção, você nessa igreja tem antes um lugar para acontecer neste corpo, amém? Se neste corpo existe espaços em aberto, Deus vai trazer essa orelha ambulante, esse nariz perdido, esse cotovelo desesperado, e Deus vai trazer para essa igreja, para ser uma articulação, uma audição, uma visão, um cheiro nessa igreja, em nome de Jesus, amém? Você é esse nariz, que não tem que ser ambulante por aí, sair cheirando qualquer coisa aí fora, não. O cheiro é para Deus, é para exercitar no meio do corpo, para edificar o corpo, amém? A orelha é para ouvir as coisas de Deus. Então é proposital, você tem antes um lugar, é porque Deus viu falta aqui no mundo, então diz assim, a minha igreja é o que falta para dar gosto nesse mundo. Enquanto o mundo vai fazendo a sua maquiagem, eu estou adornando a minha esposa. Cara, demais isso. Eu estou maquiando a minha esposa. Eles estão pensando que estão pressionando, porque querem fazer a minha esposa maquiar a minha igreja, e parece que tem igrejas que estão deixando usar as maquiagens desse mundo, e Jesus falou assim, olha, você é minha, e eu não abro mão de você, você pode ter perdido teu marido, eu perdi meu pai, mas eu continuo com você, eu continuo contando com você, nesse cenário, aonde eu preciso maquiá-los todos, para que o cenário fique totalmente, polis poikilos, multicolorido, a multiforme graça de Deus, polis muito, poikilos cor, muitas cores, a graça de Deus se manifestou sobre nós, com muitas cores, cada um de nós temos uma tonalidade, nessa souvenir celestial, Deus encontrou, e você tem um número de referência, que você, porque está vivo, não pode faltar nesse cenário em nome de Jesus.
Você não pode faltar. Então, em meio às pressões, saibam que na pressão do mundo sobre você, enquanto eles acham que vão esmagar você e vai acabar com você, pode ter certeza, vai sair bom vinho e vai sair bom azeite dentro de você, coisas nobres. Porque se tem uma coisa que é nobre nesse mundo e caro, é o vinho e o azeite. Difícil, né? Aí tem que comprar Campo Largo e morrer com dor de cabeça depois. Mas pastor, o senhor bebe? Não, eu só estou falando. Gente, e o primeiro a experimentar o bom vinho e o bom azeite que sai de mim e de você é o próprio pai, o agricultor. Deus. Que fala assim, eu vou experimentar o ramo, a uva que saiu do meu filho, a figueira. Eu vou lá e vou experimentar o fruto do meu caráter, porque o sabor que existe nele é o sabor do meu filho. O cheiro que existe nesse vinho é o cheiro do meu filho. Tem o cheiro da figueira, tem o caráter dele dentro de mim. Então Deus é o primeiro, Deus bebe vinho. Entenda a analogia, tá? Pelo amor de Deus, não vai sair, não grava esse negócio, não, pelo amor de Deus. Deus gosta de azeite. Azeite é cura, azeite é alegria, azeite é medicinal, azeite é alimento. É beleza. Deus quer ver beleza em você. Bet El Tzah, Bet casa, El Deus, Tzah, brilho. Deus brilhando dentro do seu coração, dentro da sua casa. A beleza que Deus quer construir dentro de você tem a ver com a presença de Deus sobre a tua vida, permitindo que o mundo cumpra essa pedagogia, algo necessário e proposital sobre a minha vida e a sua vida, sobre a igreja. É para os filhos, é para os matetês, é para aqueles que não pensam que vão ser maquiados e preparados para o dia da grande volta de Jesus. Segundo, e rápido. Terceiro, né? Segundo, palavras que confortam. Segundo, no mundo tereis aflições, tende ânimo. A palavra ânimo tem a ver com o interior. A palavra ânimo é tarcels, força de Deus em você. Força necessária para os fracos, limitados e carentes. É o que nós somos. É a condição do discípulo. Jesus está falando para os discípulos aqui, apenas para os discípulos. Somos fracos, limitados e carentes. Deus, Ele é dentro de você, pode passar o outro. É a presença dentro de você, fortalecendo você com o caráter dele. Presta atenção. De um lado, a pressão do mundo, do outro, Deus formando, maquiando você dentro desse domo, dentro desse firmamento. Deus está cuidando e maquiando você com o caráter dele. Tem a ver com caráter, forma. A única palavra no grego para caráter, no grego, nas escrituras, é para Jesus. Dizendo que Jesus, o Filho, é a expressão exata do ser de Deus. A única palavra para caráter no grego, no Novo Testamento. Jesus, a presença de Deus. E aonde que acontece isso? Em que ambiente? O meu coração. Na minha vida, que é a casa de Deus. Você é a casa de Deus, amém? No nosso interior, dentro da gente. Terceiro, palavras que confortam, nos dando vitória. Porque eu venci o mundo. Pode passar. A referência e o modelo e o exemplo é Jesus. Só um pouquinho. Isso, pode deixar aí. Por que a referência é Jesus? Porque Jesus está dando a dica, olha, eu estou indo, eu vou morrer, eu estou aguentando até agora e eu vou aguentar até o fim. Vocês também irão e vão até o fim. Também. Porque eu estou indo agora, claramente falando para vocês, eu estou indo para a cruz. E eu não vou fugir dessa aflição. Eu vou ser vinho e vou ser azeite para o meu pai. E vou ser pão para o meu pai, porque também o trigo é moído. Alimento completo. Então Jesus é o modelo. Ele é o exemplo. Ele é o que me faz olhar e me portar. Às vezes a gente não encontra o endereço pelo endereço, o local pelo endereço, mas encontra pela referência. Já pensou nisso? Ah, onde é a tua igreja? É lá na 4 de abril. Não, sabe a Orly? Já sei onde que é. A gente fala assim, não, sabe onde que é a padaria tal? Sabe onde que é a presbiteriana? Não, a Orly está ganhando mais que nós. Também, ela dá pão, faz pão para o povo comer, né? Olha aí a disputa do pão, hein?
A disputa do pão, gente. Deus tem uma padaria, Deus tem um vinhedo, Deus tem um azeite aqui, e é do bom. E tem que vazar na vida de vocês, amém? Deixa, não, olha, se você não permite, e você acha que você vai pressionado, e que, gente, se você deixar Deus, então já que é para viver, passar por isso, Deus, então, receba o bom vinho, e o bom azeite que o Senhor vai conseguir comigo no meio desse trajeto. Deixa, se permite, porque lá no final, quando Deus, porque assim, sempre existe um espaço no meio das pressões para o bom ânimo. A aflição é generalizada, crentes e não crentes, ímpios e salvos, todos passam, é generalizado. Ânimo, poucos, alguns têm no meio do processo da pressão. Vitória, muito poucos mesmo. E tem a ver com a presença de Deus. E Ele é a autoridade para dizer sobre isso. Eu venci o mundo porque eu vivi isso, estou vivendo isso, de vida, obediência e submissão. E por último, Ele se tornou o Salvador, vencendo como Jesus. Eu só quero dizer aqui para vocês, existe um calçado, um sapato, um tênis celestial, disponível em Jesus Cristo, para que você caminhe como Ele, no meio da pressão, não isento, sem crise, porque a realidade é essa. Nós vamos vencer porque existe obstáculo, nós vamos vencer porque existe luta. Não é uma mensagem triunfalista, achando que Deus vai abrir todo o caminho para você, e você vai passar ganhando por WO de todo mundo. Tem guerra, vida cristã é guerra, presta atenção. A palavra que ele usa no grego aqui para vitória é nenikeka, naikeka. Eu já falei que Jesus já usava Nike, a gente não sabia. Jesus tem uma caminhada, um sapato, um tênis espiritual, que Ele quer colocar nos seus pés para você caminhar, amém? No meio das pressões, aonde o maratonista, corrida de 100 metros, você entende que uma corrida de 100 metros é rápida? Você passa anos e anos para fazer 9 segundos, no máximo 10, no máximo 9 segundos, 9 e pouquinho. A maratona é aquilo que vai, não importa se você está em primeiro, importa que você cumpra todo o trajeto. E todo o trajeto tem a ver com as pressões que você vai ter, das subidas e descidas, coisas boas e ruins. E Deus quer que você vença, com o exemplo da caminhada dele na terra. Ele nos amou e nos amou até o fim. E Ele vai até o fim morrer na cruz por nós. E Ele fez isso. Então, quando Ele fala assim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga, Ele fala para você tomar a sua cruz. Mas quando Ele fala para tomar sobre vós o meu jugo, Ele fala assim, toma o meu jugo. É diferente. Está dizendo assim que na caminhada eu estou com você. Na cruz você tem que morrer. Mas na caminhada, eu tô do lado de você, com o jugo, e o fardo também estou carregando junto com você. Eu sou o boi mais velho, o touro mais velho, e você é o touro mais novo. E o jugo não é desigual, é igual. Mas eu estou com você, nós vamos junto. Eu dou a direção, jugo a direção. Fardo é tudo que você precisa no meio da caminhada cristã. E Deus te dá um tênis chamado nenikeka. Veste o nenikeka de Deus, que é a Nike de Deus, a vitória. Que vai você vencer no meio das aflições, amém? Por fim, palavras que confortam, nos dando vitória. Palavras que confortam. O castigo que nos traz a paz estava? Então, quem primeiro recebeu o castigo foi Ele. Então, tudo Ele experimentou primeiro, tá? Inclusive a paz. A paz Ele também experimentou de Deus, como ser humano. Veio sobre Ele, então, fazendo, então agora deixa minha paz. Pressionados pela aflição do mundo, fortalecidos pelo ânimo do Senhor, que é o próprio Deus dentro de você, e vencedores pela vitória de Jesus Cristo. Aí eu resumi, em meio às pressões, o nosso homem interior vence o mundo, amém? Em meio às pressões, o teu ser humano dentro de você, com Deus dentro de você, e cercado pela paz de Deus, vence o mundo em nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos, vamos ficar em pé.
Irmãos, é uma palavra, feche seus olhos, é uma palavra, pô pastor, talvez eu já tenha ouvido o senhor falar isso, mas é uma palavra de Deus, que sempre é propícia, é atual, ela resolve, ela te anima, ela não tira a realidade de você, é no meio das pressões, é no meio das pressões. Eu já conheço essa palavra, já tenho de cor no meu coração, não tem problema, você precisa ouvir de novo. Ele é a paz, está acima da aflição. Interessante que ele está acima da aflição, e quando a aflição vem tentando passar por baixo, né, para pegar o ser humano que somos nós, ele acha que a aflição, o mundo acha que a aflição está ganhando, o crente está achando que a aflição entrou na frente da paz, se bem que a paz está lá em cima, e a aflição vem para cobrir, não por cima, mas entrar por baixo. Ele acha que está ganhando, aí Deus fala assim, ó, tem de bom ânimo, aí Deus entra dentro da aflição, é o dom da paz, é um cerco da aflição, mas dentro da aflição existe um espaço para ânimo. Deus entra no meio da aflição com você, aleluia, Deus entra no meio da aflição com você, Deus entra na realidade da aflição, das pressões, porque Ele sabe quem Ele é paz, e a paz que vence o mundo, que não é igual ao mundo. Então Ele entra no meio da aflição e diz, olha, se você deixar eu dentro de você, se você deixar que eu permaneça dentro de você, você vai ter vitória, deixa eu vestir você dentro de você, com os calçados da vitória, porque você vai caminhar até o fim, como eu estou indo até o fim. Talvez vocês, não vai acontecer com vocês, porque ainda vocês não entenderam isso. A hora que eu for preso, vocês vão fugir tudo, porque talvez vocês não entenderam o que é ter ânimo em mim, e o que é ter os tênis, os sapatos, os calçados da vitória. Mas Jesus falou assim, olha, vocês vão aprender isso, vocês vão aprender a ter eu dentro de vocês, e vocês vão se vestir como eu me visto, me preparo, com roupas de santidade. Revesti-vos, pois, como eleitos, amados, santos e amados de Deus, em ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. O fruto do Espírito, olha aí o fruto. Parece que vai morrer porque está sendo pressionado, mas produz, é uma vestimenta que te cerca, produzindo o fruto do Espírito, bondade, humildade, mansidão, humildade, longanimidade. Deus, eu peço que essa realidade espiritual seja construída dentro de cada ser humano aqui no presente desse ambiente, em nome de Jesus. Que o reino de Deus construa, se estabeleça, edificando esse cenário real e espiritual, e que ninguém saia nu, descalço, sem o Senhor dentro deles, mesmo no meio das aflições. No meio das aflições nós não estamos nus, não estamos ausentes de Deus, e não estamos descalços. Deus nos protege no meio das aflições. O resultado é que algo nobre, espiritual, celestial, sairá de você para a glória de Deus. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela presença dos meus irmãos, obrigado, Pai, pela obediência, em ouvir, estar aqui. Deus, recebe a glória deste momento.